Bom, pessoal, nós vamos agora proceder à resolução da lista 1, resolvendo todos os exercícios, identificando quais eram as passagens necessárias para que nós pudéssemos fazê-los com exatidão, beleza? O primeiro exercício dessa lista, ele nos dá uma tabela fornecendo os seguintes dados para 50 anos em uma cidade interior de São Paulo, dados de pluviosidade. A ideia aqui é que nós teremos que construir uma tabela de distribuição de frequências e um histograma com base nos dados que foram oferecidos. Então, para resolver esse exemplo aqui, esse exercício, era necessário que nós utilizássemos aqueles passos de construção de um histograma, identificando desde a amplitude até a distribuição de frequências no histograma sugerido. Bom, o primeiro passo aí que nós temos que utilizar é a determinação da amplitude, o primeiro exercício. Então, a amplitude, lembra que nós comentamos, é a diferença entre o maior e menor valor na medida. Então, nesses dados aí, a amplitude que eu vou chamar de A, o maior dado aí era 43,5 e o menor 13,5, de modo que a amplitude aí era de 30. O primeiro passo era esse, determinação da amplitude. Esse era o valor encontrado. Encontrou a amplitude? A próxima informação envolve você calcular o número de classes. E para determinar o número de classes, é necessário a construção da raiz quadrada desse n, que é o número de dados que nós temos envolvido. Então, nesse caso aí, fazendo os cálculos, eu tenho k igual a raiz quadrada de 50, que não é um valor exato, dá aproximadamente 7,07. Como classe só faz sentido se o valor envolvido é inteiro, eu teria que fazer uma aproximação, ou para 7 ou para 8. Nesse caso, era muito mais simples aproximarmos para 7. Então, fazendo essa aproximação para 7, nós teríamos aí condições de avançar e determinar o próximo passo, que é a largura de cada classe. Então, nós temos que o K agora é igual a 7. Então, com esse K igual a 7, agora a gente calcula a largura de cada classe, que é o nosso H, que aí vai ser dado pela razão entre a amplitude, que é 30, e o número de classes, que é 7. Então, fazendo as contas aí, que nós temos para esse caso, então nós tínhamos aí que a amplitude gerava, a amplitude de classe, era um valor aproximado de 4,28. E aí aqui também de modo particular, você pode fazer uma aproximação, tomando-se cuidado não para um valor menor que 4,28, porque você estreitar demais a largura da classe, pode ocorrer que algum número não caia dentro dessa classe sugerida e você tenha um problema lá na hora de calcular a frequência e provavelmente isso vai afetar na determinação de uma média ou de um desvio padrão. Então a ideia é sempre ampliar um pouquinho essa largura de classe. Aqui você poderia colocar para 4,5, que é o valor próximo, ou se quisesse arredondar e gerar um valor inteiro mais fácil de se lidar, poderia jogar para 5. Não mais do que isso, porque aí você vai comprometer a análise da amostra. Aqui, nos cálculos que eu executei, eu vou fazer uma aproximação para 4,5. E aí, fazendo essa aproximação para 4,5, a próxima passagem é determinar o limite de cada classe. Então, eu passo do cálculo do limite superior, que tomando como base o limite inferior dessa classe, mais esse H que eu tenho aqui. A gente acabou de determinar. Limite inferior, como nós explicamos, a ideia é trabalhar com um número inteiro, ou um número que seja fácil de trabalhar. O menor valor que a gente tinha lá é 13,5, então dá para começar a partir de 13,5, seria o primeiro valor que você vai gerar na primeira classe. E aí de 13,5 eu vou contar 4,5. Então 13,5 mais 4,5. Então, fazendo as contas aí, o meu limite superior dessa classe é de 18. E aí, assim, a partir de 13,5, sempre contando 4,5 até o limite da classe, que é 18, eu vou contar mais 6 classes.
uma vez que o nosso K determinado foi de 7. E é a próxima passagem que a gente executa nesse exercício. Então, agora, para a determinação das classes, né, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos abrir aqui uma outra coluna que vai representar agora a frequência. E nós vamos, com esses dados aí, contar a quantidade de valores que nós temos. Então, a frequência, se quiser abreviar, colocar na forma de f subíndice i também, fica à vontade. Então, uma vez que a gente faz isso, vamos fazer a contagem aqui. Então, a primeira classe é de 13,5 até 18. A segunda, sempre contando 4,5. A segunda, de 18 até 22,5. Depois, de 22,5 até 27. Depois, de 27 a 31,5. Depois, de 31,5 até 36. 36 até 40,5 e por fim de 40,5 até 45. Sempre lembrando que o que eu tenho que ter em mente é que para efeito do cálculo ficar legal, correto, é que a primeira classe tem que conter o menor valor e a última classe deve conter também o maior valor. Você percebe lá na nossa primeira observação que a amplitude ela era calculada pela diferença do maior pelo menor. O maior é 43,5, que está dentro da última classe, menos o menor 13,5, que está dentro da primeira classe. A partir daí, o processo agora consiste em você olhar lá naquela tabela e contar a quantidade de valores que você tem em cada uma das respectivas classes. Então, fazendo essa contagem, né, pegando os dados que nós temos aqui, a minha sequência vai gerar 6, 6, 11, 15, 6, 3 e 3. Isso aqui que vai gerar a nossa frequência. E aí, sempre reiterando, não necessariamente quem usou o H como 4,5 vai encontrar esses mesmos valores. Se usou um H, né, um pouquinho diferente do que eu fiz, pode gerar valores diferentes por conta dessa, né, essa extensão da largura da classe que você vai evidenciar para o cálculo. E aí, essa era a primeira parte do exercício, que era encontrar uma distribuição de frequências. A segunda era construir o histograma. É isso que eu precisava fazer. Então, vamos agora construir esse histograma e mostrá-lo de forma gráfica como ele será montado. Então, vamos aqui traçar um eixo cartesiano, um eixo na vertical, um outro na horizontal. Vamos começar a partir de 3,5, 13,5 aqui, e aí usando a mesma métrica, né, vamos contar aí os outros valores. – 13,5, 18, 22,5, 27, 31,5, 36, 40,5 e 45. E aí a mesma coisa a gente faz aqui, usando uma métrica, vamos contar de 2 em 2, pode ser assim. Então nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, aqui vai ter que ser um pouquinho mais, porque nós temos um dado aí com 15, vamos aumentar aqui. 14, o último aqui 16, beleza. Aí, fez isso, constrói o histograma. Então, primeiro lá, tem 6 contribuições, 13,5 até 18, então 6 contribuições. Então, conta até 18. Depois nós temos mais uma vez 6, de 18 até 22,5, então eu venho para cá. De 18 de 22,5 a 27 eu tenho 11, então aqui, vou subir até 11, no meio entre 10 e 12.
Depois, de 27 a 31,5 tenho 15. Então, aqui, 15. E aí, eu tenho agora de 31,5 a 36, 6. Mais uma vez aqui. 6. E por fim, 40,5 até 45 eu tenho 3. Né? Então, vamos contar aqui 3. Tem aqui essa contribuição e essa contribuição. Então, o nosso histograma é representado dessa maneira. Se eu quisesse determinar o polígono de frequência, partindo de 0, ele está aqui. Esse é o nosso polígono, não era necessário, não foi pedido isso. Estou apenas representando para identificar qual é o padrão dessa amostra. Feito o primeiro exercício, distribuição de frequências, histograma. Se eu precisasse calcular as medidas de tendência e dispersão, nós faríamos usufruto de uma tabela, voltaríamos para aquela tabela e construiríamos mais algumas colunas associadas às frequências e aos produtos dos pontos médios por cada uma dessas respectivas frequências. Mas não era o caso. No primeiro exercício, era apenas necessário que você construísse uma tabela com a distribuição de frequências do histograma e assim está feito. E aí o exercício 1 está resolvido. Beleza? Vamos agora para o exercício 2. Bom, o exercício 2 é uma demonstração. A ideia é a seguinte: mostre que se todos os valores de um conjunto de dados forem aumentados de um fator alfa, a média também ficará aumentada de alfa. Então, o princípio desse exercício é usar a definição de média e fazer como está sendo pedido. Se eu aumentar nesse conjunto um fator alfa, é verdade que a média também ficará aumentada de alfa? Então, como é que nós vamos executar esse processo? A gente sabe que, por definição, a média é a soma da continuidade de valores a partir de igual a 1 até um n qualquer, onde essa soma de valores é da forma x1 mais x2 mais subíndice xn sobre n. Então ele está perguntando se aumentar a média um fator alfa, essa média vai ficar aumentada desse fator alfa. Então nesse exercício, a ideia seria a seguinte: então eu imagino aqui, eu tenho a média, e a essa média, o que eu vou fazer? Para cada dado x1 eu vou acrescentar um alfa. Para o x2 eu acrescento um alfa, para o x3 acrescento um alfa, estou adicionando, e assim sucessivamente, né? Mais xn e um alfa, ok? E isso vou dividir por n. A ideia aqui é mostrar que, como eu tenho essas somas, eu posso fazer uma separação, escrever as expressões de x e as expressões que contém o alfa de forma separada. Dessa forma, eu teria o seguinte, que reorganizando esses dados, eu tenho x1 mais x2 mais x3 mais x subíndice n. E aí eu observo que o meu alfa está sendo contado várias vezes. Uma vez, duas vezes, três vezes, n vezes. Então isso implica dizer que eu tenho n alfas. E isso tudo sendo dividido por n. Como eu estou numa divisão, e aqui em cima no numerador eu tenho somas, eu posso quebrar essa fração em duas. E aí nessa quebra, executando aqui, não vou apagar a definição de média, eu caio no seguinte passo, que eu tenho x1 mais x2 mais x3 mais x subíndice n sobre n, e aqui eu separo mais n vezes alfa sobre o n. E aí eu tenho o seguinte, que o lado esquerdo aqui nada mais é que a definição da média, que a gente já conhece. Então isso aqui é o nosso x barra. E aqui do lado direito, cancelando o n com n, me retorna o alfa. Então com isso eu provo
que se eu aumentar a média dos dados um fator alfa, a média como um todo também será aumentada de alfa. É essa que era a ideia proposta para a resolução desse exercício, está demonstrado e aí está feito para qualquer caso. Ok? Então vamos agora para o exercício 3. Vamos lá, exercício 3, o questionamento aqui é o seguinte, por engano, um professor omitiu uma nota no conjunto das notas de 10 alunos. Se as 9 notas restantes eram dadas e a média das notas era 62, 62, qual é o valor da nota obtida? Exercício razoavelmente simples, a ideia era bem tranquila, média aritmética comum. O que era necessário? Eu coloco todos os valores envolvidos, né? Todas as notas envolvidas, 48, vamos fazer aqui, 75, 56, 97, 45, 71, mais 32, mais 67, mais 54, mais 54, e aí a nota que foi omitida, vamos chamar isso aqui de alfa. São 10 notas e a gente sabe que a média dessas notas vai gerar 62. É isso que ele está mencionando. Bom, qual é o valor da nota obtida? Aí é um exercício razoavelmente simples, porque a ideia é você somar todas essas contribuições aqui e aí trabalhar numa regra de 3 do tipo multiplicação em cruz. Então, somando esses dados, você teria 545 mais o alfa sobre 10 igual a 62. 545 mais alfa é igual a 62 vezes 10, que é 620. Jogando o 545 para a direita, então você vai ter um alfa aí de 75. Então essa era a nota omitida no processo. E isso finalizava para nós o exercício 3. Apenas isso, exercício simples de compreensão e de fácil resolução. Vamos lá agora, exercício 4. Vamos lá, o exercício 4 aqui, ele está mencionando para nós o seguinte, né? Nós temos lá de 2000 a 2007, em uma cidade, o custo de alimentação aumentou 54%, os aluguéis 49% e o transporte 52%. Se o assalariado gasta 37% do seu salário com alimentação, 26% com aluguel e 17% com transporte, qual é o aumento percentual combinado desses 3 itens? Esse exercício aqui, ele faz uso de uma média ponderada, né? Ou seja, há uma ponderação sobre os 3 itens no qual compõem os gastos do salário desse trabalhador. Então, o que eu quero, na verdade, é calcular qual é o aumento que incide no salário dele de cada um desses itens que são elencados aqui. Então, a ideia é você pegar cada um deles, alimentação, transporte, alimentação, aluguel e transporte e calcular o quanto que esses aumentos influem no salário dele. Então a ideia seria o seguinte, a alimentação aumentou 54%, então esse 54% vai ser incidido, vai ser calculado sobre a parcela do que ele gasta no salário dele com alimentação. Ou seja, ele gasta aqui 37%. Então é 54% sobre 37%. E assim, de forma análoga para os outros itens. Então, aluguel 49%, ele gasta com aluguel 26%. E depois com transporte, que o aumento foi 52%, e o que ele gasta com transporte aqui corresponde ao salário dele, 17%.
calculando o aumento combinado nesses três itens, né, a incidência que ocorre nesses três itens, nós temos aqui 0,1998, 0,1274 e 0,0884. Ou seja, o que vai acontecer aqui é que o assalariado ele vai ter uma despesa adicional que é composta desses três itens. E aí a questão é sobre o aumento combinado desses três itens. Então, se eu calcular o aumento combinado desses três itens aqui, isso vai gerar para nós 0,4156 ou, em termos percentuais, 41,56%. E a análise que a gente tem no exercício agora é a seguinte: como é que ele já gastava essas parcelas do salário dele com esses três itens, ele vai precisar de ter um aumento, porque ele vai ter um déficit nas contas dele. E por que a gente pode evidenciar isso? De forma muito simples. Ele gasta com o salário dele, combinado os três itens, o gasto, né? O gasto com o salário dele, combinando esses três itens, é de 80%. Por que 80%? É a soma dessas contribuições. 37 mais 26% mais 17%. Então, o aumento combinado foi de 41,56%. Então, isso implica que ele vai ter um déficit aí, considerável. Por quê? Porque ele vai gastar com esses três itens, com base no salário dele, 121,56%. Ou seja, se ele não tiver um aumento no salário dele, então ele vai ter um déficit registrado com base nos aumentos que esses três itens tiverem. E isso resolve aí o exercício 4. Exercício interessante. A ideia que está por trás aqui é de ponderação, é uma média ponderada, onde cada aumento está associado a cada item que compõe aí o gasto do salário desse trabalhador. Beleza? Vamos agora para o exercício 5. Né? Exercício 5. Que diz o seguinte, olha, o peso médio dos jogadores de um time de futebol é de 81 quilos. Se nenhum pesa menos de 72 quilos, quantos podem pesar 95? A ideia aí é utilizar um time com 11 jogadores. Time com 11 jogadores. E aí é possível resolver esse exercício de duas maneiras. De maneira intuitiva e de forma algébrica. Ambas as formas podem conduzir ao resultado do exercício. O passo inicial corresponde a utilizar o conceito de média. Né? A definição de média como sendo a soma das contribuições sobre N. Por quê? Porque é mencionado aqui que o peso médio é conhecido, 81. E você tem, de forma implícita, um número de jogadores, vamos considerar 11. Então, com base nisso, eu tenho que a somatória dos pesos desses jogadores é o produto de 81 por 11, que nas nossas contas gera 891. 891 é o peso desses jogadores, beleza. Então, como é que você pode resolver esse exercício de maneira intuitiva? Né? Normalmente, naturalmente, né, um jogador pode pesar o quê? Naturalmente, vamos colocar assim, naturalmente você pode ter um jogador, vou abreviar aqui, com 95 quilos, ok. Se você tiver um jogador com 95 quilos, vão restar quanto? 891, que é o peso dos 11, menos 95, então você teria aí 796, e aí, calculando a média desses 796, você teria 79,6, o que está dentro
das condições que o exercício exige, porque ele não quer ter nenhum jogador com menos de 72 quilos. Então, um jogador eu posso ter. E se eu for seguir o raciocínio de maneira linear, eu consigo obter o número de jogadores com essa configuração. Se eu usar 2, eu vou tirar mais, e aí eu vou naturalmente diminuir a média. Só que eu vou diminuir até um ponto em que ela não pode ser inferior a 72. Se eu usar o raciocínio dessa maneira, eu consigo chegar no resultado. Agora, se eu resolvê-lo de maneira algébrica, né? Se eu resolver esse exercício de maneira algébrica, eu tenho como. Ou seja, como é que eu faria? X jogadores, né? X jogadores possuem 95 quilos. Isso eu não sei. Então, o restante, 11 menos X jogadores, apresenta no mínimo o peso mínimo, né? Então, eu tenho 11 menos X com, no mínimo, 72. Com, no mínimo, 72. Então, com base nessa premissa, eu consigo resolver o exercício. De que maneira? De forma simples. Eu não sei quantos jogadores pesam 95 quilos. Se eu somar o restante desses jogadores, 11 menos X, né, que devem ter o peso mínimo, que é 72, isso naturalmente tem que ser o quê? Tem que ser menor ou igual, né, menor, deixar isso bem explícito, menor ou igual a 891, que é o peso médio dos jogadores. Então o que eu faço? Resolvo essa equação, inequação, então 95x mais 11 vezes 72 menos 72x, e isso menor ou igual a 891. Então, fazendo as contas aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho 95x, 95 menos 72, 23x, menor ou igual a 891, certo? Menos 11 vezes 72. 11 vezes 72, nós temos lá, vai gerar 792. 792, então 23x menor ou igual a 99, então x vai ser menor ou igual a razão entre 99 e 23, que vai produzir um x aí aproximado de 4,3. Como nós não temos 4,3 jogadores, então o número mínimo de jogadores com esse peso é de 4 jogadores. Mínimo é 4 jogadores. Essa vai corresponder para nós a resposta do exercício, e aí resolvendo isso de maneira algébrica. E aí nós temos o exercício 5 também resolvido, e aí reitero que também poderia ter sido resolvido de maneira intuitiva. De maneira algébrica fica dessa forma como está descrito, beleza? Então vamos para o próximo exercício. Exercício 6. Aí sim, no exercício 6 eu tenho de novo uma tabela. Agora essa tabela já foi pronta, já foi minerada, já foi tratada e é solicitado aí que eu calcule a média de desvio padrão desse conjunto de dados que corresponde a visitantes de uma exposição científica. Então eu tenho aí uma coluna de idade e tem uma coluna associada à frequência. Vamos colocar aqui a frequência, que eu vou abreviar e escrever em termos de F subíndice I. E aí nós vamos colocar os dados aqui, 0 a menor do que 10, nós temos 6, 10 a menor que 20,
nós temos lá 18 e assim por diante. 20 a menor que 30, 6, 18, 11, depois 30 a menor que 40, nós temos 3, 40 menor que 50, nós temos nenhum, 50 menor que 60, 8 e 60 a menor que 74, ok? Totalizando 50 visitantes. E aí, a partir desses dados, é pedido que a gente calcule aí a média desvio padrão. Então, qual é a ideia? É completarmos essa tabela, inserindo mais colunas, e essas colunas vão nos dar aí informações sobre o cálculo da média de desvio padrão que é necessário. Passo fundamental, importante aí, é calcular o ponto médio de cada uma dessas classes, pois trata-se de uma distribuição de dados com perda de informação, né? Que é o caso que nós estamos trabalhando aqui. Então, nesse ponto, eu vou calcular o ponto médio. De 0 a 10 é 5, então aí 15, 25, 35, 35, 45, 55 e 65. Obtive o ponto médio, aí fica a meu critério, ó, o critério de cada um. Posso calcular aqui já ó, o xi vezes f, que é uma informação que eu preciso. E aí posso calcular o x quadrado, xi quadrado, e por fim calcular o xi quadrado vezes f. Eu vou precisar desses dados também na nossa coluna. Então, gerando todos os dados que foram necessários aí, então aqui é 30, depois eu tenho 270, depois eu tenho 275, 105, 0, 440 e aqui eu tenho 260. Para x quadrado, são os quadrados de x aqui, 25, 15 dá 225, 25 dá 625, 35 vai dar 1225, 45, 2025, aí depois eu tenho 3025, 55 está um pouco apagado aqui, só para confirmar, 3025, e o de 60, 65 está um pouco apagadinho aqui na minha anotação, 4.225. E aí eu faço o produto x quadrado por f, ou seja, da segunda com a penúltima coluna. Então eu vou ter 150, 4.050, depois 6875, depois 3675, aqui eu tenho 0, x quadrado vezes f, depois eu tenho 24.200 e 16.900. Esses são os dados que eu gero para poder, a partir daí, calcular a média e desvio padrão, né? Então vamos lá. Feito isso daqui, vou apagar essas duas primeiras colunas porque nós já temos o denunciado. Lembre-se, para calcular a média, é necessário que eu tenha a razão entre a somatória dos produtos da frequência associada ao ponto médio pela somatória das frequências. E aí, fazendo isso, eu vou ter que somar os elementos que estão nessa coluna aqui. Então, fazendo toda a soma, eu vou gerar aqui 1.380 dividido por 50. Então, a média vai ser de exatamente 27,6. Então, essa é a média de idade, né, dos frequentadores da exposição científica. É isso que eu precisava. Calculei a média, eu vou obter agora a variância, para poder, na sequência, obter o desvio padrão. Então, para calcular a variância, que é o S quadrado, lembrem-se, o que eu preciso? De x i ao quadrado vezes f, menos a somatória de xi vezes f. Lembre-se que isso deve estar ao quadrado, dividido por n, e por n menos 1, trata-se de dados amostrais. Então,
S² vai ser igual. Aí eu vou somar essas contribuições, x² F. Então, fazendo as contas aqui, vai dar 55.850. E aí eu tenho que calcular aqui 1.380 ao quadrado, que é o x vezes f dividido por 50 menos 1. Então, executando todos esses cálculos, eu vou chegar num S² aproximado de 362,49. E aí, uma vez que eu obtenho esse S², para obter o desvio padrão, eu necessito da extração da raiz quadrada. Então, S é igual a raiz quadrada de S2, esse resultado, aí um S aproximado de 19,03. Então, a média 27,6, desvio padrão de 19, e isso acaba respondendo para nós o exercício 6, né, dessa lista, e finalizando com esse processo de construção das tabelas. Tomar muito cuidado para evitar algum problema, e aí fazendo essas contas de maneira tranquila não tem como você errar. Ok? Então, vamos para o exercício 7 agora. Bom, no exercício 7, eu tenho o seguinte: em certo ano, uma universidade pagou a cada um dos seus 45 professores assistentes o salário médio de 2.100, a cada um dos seus 23 adjuntos 2.800 e cada um dos seus 10 titulares 3.100. Qual o salário médio mensal de todos os professores? É um exercício técnico de média ponderada, onde você tem cada informação, cada dado que está sintetizado com um peso, com uma importância diferente. É isso que ele está mencionando. Então, dá para se fazer de várias formas, de forma direta, de forma não direta. Se eu quiser representar isso através de uma tabela, né, eu tenho a categoria dos professores envolvidos, né, e as contribuições de cada um. Então, você tem 45 assistentes, né, professores assistentes, e aí os salários de cada um deles. Então, salários, né? Então, os 45 assistentes têm um salário médio de 2.100. Aí depois eu tenho lá adjuntos, vou abreviar aqui, 23 adjuntos que recebem 2.800. E aí você tem os titulares, cada um dos titulares, vou abreviar aqui também, 10 titulares, que recebem em média 3.100. E aí, com base nisso, ele quer o salário de todos os professores, salário médio. Então, é um exercício de média ponderada, e aí, só para deixar bem claro o que nós fizemos lá em representação matemática, essa média ponderada é produto de cada observação pelo peso respectivo, pela soma dos pesos envolvidos, correto? Bom, nesse caso aqui, o nosso peso não é o xi, é o que eu vou chamar aqui na minha fórmula de P sub índice I. Esses são os pesos envolvidos. E o xi, sim, seriam os salários envolvidos nesse processo. Então, daí, o que eu preciso fazer? Multiplicar cada salário respectivo pela titulação de cada um desses professores, pela classificação, e aí, a partir daí, eu teria os resultados. Então, eu tenho 45 vezes 2.100, mais 23 vezes 2.800, né? Mais, vamos colocar aqui mais em cima, 10 vezes 3.100. E tudo isso calculado sobre a soma dos pesos, que seriam aí a quantidade de professores envolvidos, 45 mais 23 mais 10. Fazendo todos esses cálculos aqui, eu vou ter 189.900 dividido por 78. Então, a média nesse caso aqui, a média ponderada, vai gerar para nós um resultado aí de 2.434
2.434,6. É esse que é o resultado que vai nos gerar a média desses professores. Então você tem a classificação, o peso respectivo de cada classificação e os salários envolvidos, usa uma média ponderada e resolve o exercício. Está feito esse exercício 7. Vamos para o oitavo exercício agora. Exercício 8. Dá uma limpada aqui no nosso quadro. Bom, no exercício 8 é dado uma tabelinha aí com informações que constam da seguinte maneira. Uma pesquisa sobre o consumo de gasolina deu os seguintes valores para a quilometragem percorrida por 3 marcas de carro da mesma categoria em 5 testes com tanque de 40 litros. Então você tem os 3 dados, os 3 carros com a quilometragem nos 5 testes. E a pergunta é a seguinte: qual a medida mais adequada para comparar o desempenho dos carros? Bom, nós temos aí medidas de tendência, medidas de dispersão que nós podemos usar, e aí a pergunta era a medida mais adequada para poder ser mensurada. Então, das medidas de tendência, nós temos 3: média, mediana, moda. Aqui a média ponderada não se aplica porque não tem peso aplicado, cada um. Então a ideia seria restringir a análise nessas 3. Então, vamos classificar em ordem crescente, até para obter a mediana e fazer a comparação com as outras medidas para verificar o quanto que essas médias são boas ou não. Então, no primeiro caso, eu tenho 389, carro A, 397, 400, 401, 403. Para o carro B, nós temos lá 378, 390, 395, perdão, 401 e 403. E para o carro C, nós temos 387, 389, 399, 399, 403 e 403. Em relação à mediana, nós temos para cada um dos carros aqui, o carro A 400, o carro B 395 e o carro C 399, porque lembre-se que a mediana é aquela medida de centro que separa metade dos valores acima e metade abaixo. Os valores estão dentro da faixa dos dados apresentados. É uma medida interessante, mas lembre-se, mediana é muito mais robusta se os dados envolvidos são aberrantes, se são erráticos, se você tem um valor que esteja muito fora das medidas que foram dadas. E não é o caso dos 3 casos, não é o caso dos 3 carros. As medidas são razoavelmente próximas. Então é uma medida boa, mas a média pode ser uma alternativa interessante. Por quê? Porque a moda, que é uma outra medida que a gente estudou, nesse caso aqui não é interessante, porque você não tem nenhuma moda para o carro A, você não tem nenhuma moda dos casos aqui do B, e no caso C você tem uma moda, que é 403. Então, com medida de tendência, não seria interessante. Agora, para os 3 casos, a média seria interessante. Por quê? Porque a média é muito útil quando os dados envolvidos estão concentrados. Ou seja, quando os dados estão concentrados ou bem distribuídos, ela é uma medida mais interessante para análise. Até porque você pode combinar a média com uma medida de dispersão, como dizia o padrão, e obter uma análise ainda mais sofisticada sobre os dados que foram gerados. Então, quando os dados, vou colocar aqui, quando os dados estão concentrados, quando os dados
quando os dados estão concentrados ou distribuídos. De forma uniforme, né? Essa é a ideia. E aí, esse é o motivo pelo qual é a medida mais adequada. A mediana é boa sim, mas a média, para esse caso, ela é mais indicada. E isso aí resolve o exercício 8, que era apenas uma reprodução, né, de um exercício, de um exemplo que nós mencionamos lá na aula de medidas estatísticas, identificando qual a diferença entre uma medida e outra. E para esse caso, a média fica mais interessante. Bom, vamos para o exercício 9 dessa lista, penúltimo exercício. No exercício 9, eu dou uma tabela que representa os tempos em minutos da espera em um aeroporto durante 13 dias de um cidadão que utiliza esse meio de transporte para deslocar-se em seu emprego. Então, aí ele pede para calcular a média e a moda dessa distribuição. Então, você tem os dados, né? Vamos colocar eles aqui, 15, 10, 2, 17, 6, 8, 3... Aí eu tenho 10, 2, 9, 5, 9 e 13. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza. Média, tranquilo. É só você somar todas as contribuições e obter o valor. Então, nesse caso aí, a média calculada é de aproximadamente 8,38. Agora, a moda representa a medida que corresponde à frequência, né, dos dados obtidos. Então, aí, se você olhar bem, você tem o 2 se repetindo duas vezes, você tem, né, cadê aqui, outra medida, o 9, se repetindo mais duas vezes também, e você tem o, deixa eu ver aqui, o 5, 6... Não, 15 não, 10 não, 17, 6, 8, 3. Eu tinha anotado uma outra medida que também tinha se repetido, que era o 10. Aqui, está certo, 10 duas vezes. Então tem 10 aqui também. Beleza. Bom, e não tem mais nenhuma outra medida que se repete com a mesma frequência. Então, nesse caso, nós dizemos que temos três modas, ou que a distribuição é trimodal, como poderia ser tetramodal. Então, a moda aqui corresponde aos dados de maior frequência. Se eu for ser mais rigoroso, eu diria que não existiria nenhuma moda, porque não tem nenhum dado que se repete com maior frequência que os demais. Mas, nesse caso, você tem modas no plural. Então, as modas aqui são os números 2, que repetem-se duas vezes, né? O 9 e o 10. Então é o caso que eu tenho desse exercício. E era apenas isso necessário para resolver. Então está feito, resolvido, e vamos para o exercício 10. Bom, no exercício 10 eu tenho o seguinte. Uma amostra de 35 valores tem média 81,5 e desvio padrão 374. Depois eu tenho uma amostra de 85 valores que tem média 8231 e desvio padrão 362. Determine a média e o desvio padrão da amostra combinada dos 120 valores. Primeira parte do exercício é tranquilo para determinação da média. A gente parte da definição de média, somatório de números de dados pelo N, e aí você vai fazer o cálculo duas vezes, para a primeira e para a segunda amostra. Então, como é que você executa esse processo? Então, para o primeiro caso, vou chamar aqui de média A, né? Eu tenho lá a somatória
com base numa amostra de 35 valores, que vai me produzir o seguinte, olha, se a média para 35 valores é 81,5, então eu vou calcular 81,5 vezes 35. Isso vai me retornar aí, deixa eu fazer as contas aqui, não cheguei a fazer, 81,5 vezes 35, dá 2.852,5. 2.852,5. Eu faço a mesma conta para uma outra média que eu vou chamar de B. Somatória dos dados envolvidos pelo número de observações, que no caso são 85. Então eu tenho lá a somatória como sendo essa média, vou chamar de média B, não média A, média B já tenho. Então eu vou ter lá 85 multiplicado pela média respectiva, que é 82,31. Então, fazendo essas contas aí, 85 vezes 82,31, eu vou ter lá 6.996,35. Então, 6.996,35. Então, como eu quero a amostra combinada, uma média combinada, então eu vou somar essas duas contribuições aqui. Então, eu vou ter lá isso mais o 2.852,5. Eu vou ter lá 9.848,85. Então, daqui eu vou ter que a média combinada, vou escrever aqui, é a soma dessas contribuições, que é 9.848,85, dividir pela soma dos 120 valores. Então, se você fizer isso daí e dividir por 120, você vai chegar no valor aproximado, média combinada, de aproximadamente 82,07. Ok? Resolveu, achou a média combinada. Mas ele também faz um questionamento sobre o desvio padrão, E aí vem a grande sacada para você calcular ou não o desvio padrão. Você tem o desvio padrão das duas amostras. Só que uma vez que você obtém uma nova média da combinação dos outros dois valores, não é possível calcular o desvio padrão para essa média combinada. Por quê? Porque para calcular o desvio padrão para esse conjunto de valores, eu deveria saber a distância de cada um desses 120 dados para essa média nova. O que eu tenho é a distância para uma amostra de 35 e eu tenho a distância para uma amostra de 85. Agora, eu não tenho o conhecimento da distância de cada um dos 120 valores para essa nova média. E isso inviabiliza o fato de calcular o desvio padrão da amostra como um todo. Eu teria como calcular o desvio padrão médio, mas o desvio padrão da amostra combinada eu já não consegui calcular. Por quê? Porque me carece essa informação de conhecer a distância de cada um dos valores em relação a essa nova média. Então, a resposta aí não é possível calcular o desvio padrão, beleza? E com isso, a gente termina aí essa primeira lista, resolvendo os exercícios e evidenciando todos os dados. E é isso aí, valeu e até a próxima aula. Valeu!